Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho mais da minha história. Hoje eu vou começar a olhar um pouquinho mais aqui no seu olho, para você também me conhecer mais. Para você saber que também eu já passei por poucas e boas nesse processo de emagrecimento, nesse processo de tentar ficar magra, porque eu só tentava ficar magra. O que acontece? Eu tenho, como vocês sabem, 49 anos. E eu, anos e anos e anos, desde que eu me lembro como gente, eu sempre fiz dietas malucas, como eu sempre digo. Eu colocava a capa da revista daquela atriz XPTO e falava assim, é aquele corpo que eu quero, é aquele corpo que eu vou ficar. Aí malhava igual uma maluca, deixava de comer. O que acontecia? Uma frustração, porque mesmo quando eu conseguia emagrecer, porque eu parava de comer, eu emagrecia, mas eu nunca ia chegar naquele corpo, porque eu não fazia por onde. Primeiro, não é nem o fazer por onde, aquele corpo é dela, aquele biotipo é dela. Eu poderia chegar no máximo no peso dela, mas no corpo, nunca. Eu tenho o meu corpo, ela tem o corpo dela e você tem o seu corpo. Só que o que acontecia? Quando eu percebia que eu queria chegar naquele corpo dela, ter aquela calça que aquela fulana usava, ter aquele biquíni que outra fulana usava, eu queria sempre ter o externo, eu começava a perceber que meu interno estava enfraquecido. Porque sempre eu quis coisas de fora. Eu nunca quis a Fabiana emagrecer para ficar linda, a Fabiana para ser saudável, a Fabiana para ter uma qualidade de vida boa. Não, era a Fabiana para ficar parecida com fulana. E aí, muitas vezes eu tinha momentos de compulsão, porque o buraco aqui era muito grande. E aí eu comia um bolo inteiro fácil, comia biscoitos, pacotes de biscoitos recheados fácil. Eu ia pra rua e comia. Era um buraco sem fundo, porque a dor aqui era muito grande, a frustração aqui de não conseguir chegar lá era muito grande, mas o lá era aqui. Até que eu fiz a bariátrica, porque eu comecei a ter problemas reais de saúde e eu emagreci, ok. Só que quando eu fiz um ano de bariátrica e eu percebi que eu estava voltando a me sabotar, porque eu voltei a querer comer, porque a compulsão, a vontade de comer, ela não foi operada junto com a bariátrica. Como eu falo, o médico não operou minha cabeça, ele operou só meu estômago. E aí eu percebi que se eu não parasse e fosse desta vez me conhecer, olhar para dentro de verdade como uma mulher adulta, eu voltaria a engordar. Como várias e várias pessoas que passaram por um processo de bariátrica voltaram a engordar. Porque ainda continua só querendo o externo. O emagrecimento eu descobri que não é no externo. O emagrecimento, a força de vontade é muito mais forte no interno. É muito fácil alguém chegar para você e dizer, não tem força de vontade, é só parar de comer, é só fechar a boca. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não é só fechar a boca. Não é só parar de comer. Não é só ter força de vontade. É você se olhar com amor, se olhar com carinho, com respeito, com generosidade. E sim, estipular pequenos passos para uma vida assertiva, mas com um olhar carinhoso, com um olhar respeitoso em você e não no externo. Nós somos inundados todos os dias com imagens de mulheres lindas, com corpos maravilhosos, saudáveis, sem uma celulite. Você pensa que eu, até hoje, não olho e falo, caramba, agora que eu tô magra, eu vou chegar agora naquela massa muscular ali, naquele corpo. Eu ainda tenho isso. Mas eu falo, calma,
Calma, veja o que você consegue fazer por você. Olhe para o seu corpo, olhe para a sua idade, olhe para o seu biotipo. Fabiana, se enxergue e veja o que você pode fazer com o que você tem. Porque senão começa a me criar novamente ansiedade. Eu conhecer os meus sabotadores, eu trabalhar diariamente com os meus sabotadores, não me diz e não me dá um atestado que eu estou isenta de me sabotar. Não! Muito pelo contrário, eu continuo me sabotando muitas vezes. Só que agora eu estou atenta. É como se eu andasse agora com uma antena ligada. E toda vez que eu percebo, eu paro e eu converso comigo. Eu parei sim de ficar ouvindo fora. Eu hoje em dia dou muito mais atenção para mim, pro meu dentro, para cá. O que eu tô sentindo? Por que eu tô assim? Por que eu comi de repente alguma coisa que não era para comer? Por que me deu vontade de comer aquele doce e eu comi? Mas o porquê? Eu não como mais só por comer. Eu agora me questiono, eu agora me conheço. E aí você começa a manter uma mente magra. Porque você começa a conversar com você e não faz mais só por impulso. Quando você conhece os seus sabotadores, quando você conhece o quão você realmente se sabota, você muda uma chave. E isso a devolutiva de autossabotagem faz. Foi isso que eu fiz comigo e que eu aplico comigo todos os dias. Porque não é só a devolutiva propriamente dita. É a devolutiva junto com o processo, com ferramentas, com trabalho, sim, de autoconhecimento, de autoamor, de autocuidado. E aí agora, toda vez que eu como alguma coisa, que eu me sinto ansiosa, muitas vezes eu tô aqui trabalhando e eu tô numa ansiedade porque tem coisas para serem resolvidas e às vezes eu não consigo. E eu fico assim, meu Deus, estou com fome, vou levantar, como alguma coisa. Aí eu falo assim, bebe água, se analisa. É o tempo todo se analisando. Até que vai chegar um momento que isso já aconteceu em outras ocasiões comigo, que já entrou no automático. Porque o nosso cérebro, ele fica repetindo, ele continua com aquelas mesmas conexões neurais. Mas quando a gente consegue mudar essa conexão neural com um trabalho de todo dia, como se fosse um músculo mesmo, a gente consegue sim ter atitudes mais assertivas. Então a compulsão, as minhas ansiedades, tudo isso continua aqui dentro, não acabou. Só que agora a gente está controlado, é como se fosse um bichinho que eu consegui controlar. Então, em nenhum momento você vai me ouvir dizer aqui que você vai acabar com a sua compulsão, você vai acabar com a sua ansiedade, você vai passar por esse processo, pronto, seus problemas acabaram. Não vai. Não vai. Isso não é verdadeiro. Agora você vai sim transformar, você vai doutrinar cada um deles. Isso eu te garanto. Através de ferramentas, através de forma assertiva, de perguntas corretas e de autoanálise. Então essa semana eu deixo aqui para você exatamente isso, uma autoanálise. Perceba os momentos que você tem uma certa compulsão. Perceba o momento que você come e logo em seguida você fala assim, caramba, que droga. Mas quando você percebe isso, analise, põe no papel o porquê que você chegou a devorar aquele pudim todo. O que te levou a isso? O que você estava sentindo? Analise. Precisa ser analisado porque tudo está dentro. Ao analisar, veja qual foi o gatilho, que foi esse processo. Foi porque eu briguei com meu marido, foi porque eu estava ansiosa no trabalho, foi porque meu filho me aborreceu, foi porque meu chefe me encheu a paciência. Ok. Quando você percebe isso, o que você pode fazer então? Cria uma alternativa, porque isso não vai deixar de acontecer. O externo, a vida não vai parar de trazer preocupações pra gente, trazer coisas boas, coisas ruins. A vida não vai parar. Cabe a gente saber como a gente vai lidar
com cada situação que chega pra gente. Então, quando você começa a saber que tal situação te aborrece, te liga um gatilho de você comer igual uma louca, você sabe que isso vai acontecer de novo. Então, você já pensa o quê? Poxa, então eu já vou saber. A próxima vez que eu me aborrecer com o meu chefe, eu vou fazer isso aqui. Que aí não vai me levar na compulsão. Combinado? Essa é a atividade dessa semana. Eu espero que você tenha gostado, tá? Uma ótima semana para você. Tchau, pessoal. Comente aqui embaixo, fale. Eu sou parceira, eu sou amiga. Qualquer coisa eu tiro sua dúvida, tá bom? Tchau, pessoal.